Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o que vocês têm feito com tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos? Com seus dons, sua fé, a sua família, o seu tempo e a sua missão. É exatamente sobre isso que iremos refletir neste dia. E aí eu já te convido a permanecer comigo até o fim deste vídeo, porque o Evangelho de hoje vai iluminar áreas escondidas do seu coração e vai reacender em você a chama da fidelidade. Refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fidelidade, a resposta que Deus espera de cada um de nós. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta a parábola das 10 minas, ou como também é conhecida, do dinheiro emprestado. Jesus conta essa parábola porque estava perto de Jerusalém, ou seja, ele estava perto da cruz, perto do ápice de sua missão. Ouvimos que um homem nobre vai para um país distante receber a realeza e retorna depois. Mas antes de partir, ele entrega a cada servo uma pequena quantia, dizendo para cada um deles fazer render até que ele volte. Vejam,
Na cultura da época, quem recebia uma missão assumia uma responsabilidade total. Não era um pedido, mas era um chamado. O rei confiava algo valioso e esperava o retorno. E quando o rei volta, ele cobra a prestação de contas. 2 servos multiplicaram. Um escondeu as moedas e não produziu nada. Não por incapacidade, mas por medo, por omissão e por falta de amor ao Senhor. Meus irmãos, Jesus revela aqui um princípio eterno. Deus nos visita para ver o que fizemos com o que Ele nos confiou. Aquelas moedas podem representar perfeitamente tudo que Deus colocou em cada um de nós. Os nossos dons, a nossa fé, o nosso serviço, a nossa capacidade de amar, a nossa missão no mundo. Alguns irmãos fazem render, outros simplesmente enterram. E não enterram porque são maus, mas porque têm medo. Medo de falhar, medo de não ser aceito, medo de sofrer, medo do que vão pensar. Mas Jesus mostra que o maior perigo não é fracassar, mas exatamente é o não tentar. O Senhor nos mostra que o maior pecado não é errar, irmãos, é ser omisso, e que o maior inimigo não é o mundo, mas o coração acomodado. Como disse Santa Teresa d'Ávila, cuja vida foi marcada pela fidelidade, quem a Deus tem, nada lhe falta. Em outras palavras, meus irmãos, a fidelidade remove o medo, e o medo sufoca a fidelidade. A grande pergunta de hoje para cada um de nós é bastante direta. Será que temos feito render o que Deus nos deu? Ou será, meus irmãos, que temos enterrado os talentos, as oportunidades e também as nossas vocações? Talvez Deus tenha nos chamado para evangelizar. E aí você pensa, eu não sei falar. Talvez Deus nos chamou ao perdão, e aí você também diz, mas dói demais. Talvez Deus nos pediu fidelidade no pouco, e então você pensa assim, para quê se ninguém vê? Meus irmãos, a resposta de Jesus está neste Evangelho. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A grande verdade é que a fidelidade revela o coração. Mas não se engane, a omissão também revela o coração. Hoje o Senhor está nos chamando a desenterrar aquilo que escondemos. Exatamente isso, meu irmão e minha irmã. Porque quando o Rei voltar, e nós sabemos que Ele voltará, Ele não perguntará quanto você recebeu, mas o que você fez com o que recebeu. Lembrem-se sempre, o céu não é para os perfeitos, mas para os fiéis. E a pergunta que fica para cada um de nós neste dia é qual é a história que você quer apresentar a Deus. Que esta palavra desperte em você uma nova coragem, uma decisão definitiva de fazer render a graça que Deus plantou no seu coração. Amém. Que o Senhor da fidelidade renove em você a coragem de fazer frutificar tudo que Ele confiou ao seu coração. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.